Então é isso. Então, gratidão. Boa Ah, noite, todo mundo. Boa noite, professora Isabela. Estou falando aqui com o pessoal da minha alegria. Tem aqui uma mistura de criança e adulto. Ninguém sabe, eu não sei quem está mais feliz aqui. Eu sei que as duas estão se abraçando. Eu adulto, eu criança, pelo seu aceite, pela sua contribuição, né? Que eu fiz o uhum. convite assim, meio temerosa e tal, e foi graciosamente, generosamente, a professora Isabela já disse sim, então por isso estamos aqui, com esse assunto que eu dei um pouquinho de revisitada ao assunto e percebi o quanto que é importante esse assunto, né? Então, eu sou a Maria dos Remédios, né? Para quem ainda não me conhece, sou parceira do Instituto Mente, Equilíbrio e Consciência. Essa live aqui é uma das lives que fazem parte da série Consciência Familiar. Então, eu vou apresentar aqui a professora Isabela para a gente aproveitar bem o tempo, que ela tem bastante conteúdo para compartilhar com a gente. Quero dizer que ela foi a minha professora de teoria na pós-graduação de constelação familiar, né, aplicada ao direito sistêmico na Hellinger Schule, junto com a Inovari. Então, a professora Isabela, ela é professora da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Ela é consteladora familiar, ela é psicóloga de sistemas e gestalt terapeuta. Ela tem um instituto, né, que leva o seu nome, o Instituto Isabela Oliveira. É um instituto que promove eventos, cursos e atividades ligadas à educação e saúde. Então, para quem quiser saber mais sobre a professora Isabela Oliveira, pode visitar o canal do seu instituto, Instituto Isabela Oliveira, no YouTube. Eu estou sempre revisitando aquele canal, sempre vendo, é sempre bom revisitar os conteúdos. Então, professora, eu vou lhe passar aqui a palavra com o meu coração assim vibrando alto de felicidade, de alegria, e para que a senhora possa, então, falar o que. Nosso tema hoje é falar sobre as lealdades que impulsionam, né, as filhinhas do papai e os filhinhos da mamãe. Então, o que são esses filhinhos? Como que a gente pode Uhum. aprender com esse assunto? Qual é a visão sistêmica? E tudo que está por trás desse assunto, algumas coisas que a gente sabe que são bastantes, mas o que nós podemos, o que é possível trazer hoje aqui para a nossa audiência? Então, eu passo agora a palavra para a senhora e deixo para que possa nos explicar o que significa tudo isso, o que significa ser É. filhinha do papai e filhinho da mamãe, por favor. Então, primeiramente, muito agradecida a você pela consideração, pelo convite, também ao IMEC, né? Esse espaço para que nós possamos estar fazendo essa live, poder compartilhar o que a constelação familiar e a filosofia de Bert Hellinger tem contribuído, né? A contribuir para a nossa felicidade, porque, veja bem, de alguma maneira, a natureza nos fez homens e mulheres. Nos fez iguais, em um certo sentido, enquanto seres humanos, mas também nos fez diferentes e necessitando uns dos outros. Homens e mulheres necessitam uns dos outros, então esse é um tema primordial. E isso não tem tanto a ver com a orientação sexual, tem a ver aqui com algo muito profundo da nossa essência biológica. É sobre isso que nós vamos estar falando. E quando a gente está falando sobre filhinho de mamãe e filhinha de papai, a gente está usando uma expressão que é uma expressão popular, né, que define aquela mulher, no caso, a filhinha do papai, que ficou, de uma certa maneira, como namoradinha do papai, né? E nós vamos ver que é um pouco mais do que isso. Foi a mulher que ficou na esfera do pai, de alguma certa maneira não completou o seu processo de amadurecimento psíquico. E o homem, que é o filhinho da mamãe, fica na esfera da mãe, tampouco completa o seu amadurecimento psíquico. E completar o amadurecimento psíquico é uma das ordens do amor, por assim dizer, para que esse relacionamento entre o homem e a mulher possa ser bem sucedido. E é muito incrível porque Bert Hellinger, ele nunca fala apenas do relacionamento homem-mulher, ele fala do relacionamento homem-mulher e a totalidade que sustenta. Ou seja,
É como se fosse no Yin Yang, no Tao Te Ching, a gente tem o Yin Yang e o Tao. Né? Então, temos a totalidade que sustenta e essa inter-relação entre as polaridades, que é uma inter-relação que acontece num nível muito amplo dentro da vida e entre nós, seres humanos. Né? Então, para a gente poder entender o que seria esse amadurecimento psíquico saudável, né? Que é uma das condições, nós vamos ver quais são outras, essa é uma delas, né? Para o êxito desse relacionamento entre o homem e a mulher e a totalidade que sustenta, né? Então, segundo a Hellinger Ciência, isso a gente tem, que é a filosofia do Bert Hellinger, digamos assim, né? Esse corpo de conhecimentos, a visão de mundo, né? E todo o nosso caminho de conhecimento que a gente trilha quando realiza constelações familiares, né? Ele tem uma maneira de perceber a vida que é uma maneira espiritual, né? Então, assim, a gente às vezes se esquece, mas, por exemplo, o significado da palavra psique, quando a gente fala de amadurecimento psíquico, é a alma. Psique é alma. E na compreensão de Bert Hellinger, a alma não é apenas uma dimensão individual, mas ela é uma dimensão coletiva. E daí, quando você fala em lealdades que promovem o quê? Essa dificuldade no amadurecimento psíquico, né? Então, assim, a gente vê que tem laços de amor transgeracional que também contribuem para essa configuração, para essa dificuldade, para essa interrupção do amadurecimento psíquico saudável e que ele se complete. O amadurecimento psíquico da mulher e do homem começa num único lugar, né? Esse amadurecimento psíquico começa com a mãe, porque a vida começa com a mãe. Então, a vida começa com a mãe, no ventre da mãe. Com a mãe, a gente experimenta a completa união. Isso é muito importante dentro do amadurecimento psíquico, quer dizer, a união com uma totalidade que quando nós estamos no ventre da mãe é uma totalidade com o universo, infinita, né? Mas com a mãe também a gente experimenta a separação. A gente precisa sair de uma certa maneira do ventre da mãe na hora do parto, porque senão a gente morre. Então, a gente associa à mãe o sentimento de união e de separação, de dor e de prazer absoluto, entendeu? De completo amor, né? E esse amor, quando a gente sai da barriga da nossa mãe, vai então para a mãe fora de nós. Então, aí vem tudo que acontece numa relação entre dois seres. Entre dois seres. Depois o menino vai indo para o pai, a menina vai indo para o pai, e esse ir para o pai tem esse significado de ir para o mundo, de ir para o que é diferente, né? Porque eu conheço a mãe e agora eu vou conhecer o pai, eu conheço o feminino, a mulher, e agora eu vou conhecer o homem, né? Que pode tanto ser o pai biológico que está ali, outras pessoas vão cumprir essa função de pai. E o pai pode muitas vezes estar apenas nessa primeira memória biológica celular, quando a pessoa não conheceu o seu pai. E nesse processo, que acontece mais ou menos pelos 7 anos, entende? Quando finaliza essa parte da mãe e começa a entrar na parte do pai. Então, existe, para o menino, o menino não volta mais para a mãe. Por ser homem, ele vai para o mundo, e mais para o mundo, e mais para o mundo. Ele vai para o mundo que é o pai. Quando chega na adolescência, por volta de 11, 12 anos, quem é mãe de adolescente menino sabe muito bem disso. É o grito de independência, é meu pai, é o mundo, né? Eu quero ir para uma escola grande, é isso, a socialização, né? E depois o menino, e a menina, ela vai para o pai, e depois ela precisa voltar para a mãe. Ela precisa voltar para a mãe, porque ela é mulher, é com a mãe que ela completa o amadurecimento psíquico. E os dois, quando chegam, a menina vai começar a namorar, então, portanto, ela tem que entender o que é um homem, o que é quando um homem me olha e me quer bem. Ela precisa entender isso, e ela precisa entender isso partindo dela mesma como mulher. Por isso ela precisa voltar para a mãe. Quando chega com 21, né? É como se esse processo de amadurecimento psíquico se completasse, né? E o segundo professor Renato Bertatti, ele diz assim, acontece a queda. A queda é o quê? A queda é quando eu tenho que sair do ninho,
né, completei o meu amadurecimento psíquico, que agora eu, como um ser adulto, vou cuidar da minha vida e com a queda, muitas vezes, de sair de uma casinha boa, da casinha da mamãe e do papai e tal. Então, tem uma parte que é psíquica e uma parte que é social. Então, nesse processo, o homem ou a mulher podem ficar enganchados. Por exemplo, o E filhinho por da que isso mamãe. acontece? O que que pode ter de razão que faz com que eles ficam presos num lugar trocado? Exato. O que que acontece? Vamos pegar primeiro o exemplo do homem. O papai e a mamãe brigam. E o filho, que o primeiro amor de todos nós é a mãe. O filho, o primeiro amor dele é a mãe. Então, ele quer proteger, como um homem tem como característica interna, proteger a mãe. E fica do lado da mãe e contra o pai. Então, isso é um fator. É um fator dentro da dinâmica sistêmica atual. Mas isso pode acontecer também com gerações passadas. Ou seja, com outras dinâmicas que vieram, como você falou, de lealdades. Por exemplo, com destinos de outras pessoas que já viveram dentro da família. Isso dentro das pesquisas iniciais da constelação familiar, né? Ou seja, o âmbito da dinâmica da família atual, o âmbito da transgeracionalidade. E hoje em dia nós podemos falar que a gente está num outro ponto, inclusive, em relação a isso. Né? Porque como a constelação familiar original Heringer, como esse conhecimento ele foi evoluindo, nós já não sabemos de onde é a origem. Mas nós sabemos qual é a solução. Porque a Isso é bom. origem pode, inclusive, ser de uma outra experiência, de uma outra memória, que nós podemos pensar que seja de uma outra vida, um outro registro que a gente não sabe de onde vem. Uhum. Entendeu? Então, eu Sim. posso ver isso na família, na história de vida. Eu posso ver isso na transgeracionalidade conhecida e desconhecida da família. E eu posso ampliar isso para algo ainda muito maior. Mas a solução, ela envolve essa consciência desse amadurecimento psíquico. E eu preciso, enquanto pessoa adulta, se eu quiser, obviamente, resolver minha relação com meu pai e com a minha mãe, né? Então, o menino pode ficar na esfera da mãe. E aí ele não vai para a esfera do pai. E na esfera da mãe, a mãe não sabe o que é ser homem. A mãe não sabe, ela não tem como ensinar um menino a ser homem. A mãe precisa permitir que o filho vá para o pai. O pai é suficientemente bom, e o pai é o pai certo para esse menino. Então tem uma parte que tem a ver aí com a dinâmica da mãe. Entende? E se um filho fica na esfera da mãe, o que o Bert Hellinger diz é o seguinte: é como se a alma dele estivesse invadida por este feminino, né? Então, assim, Jung, Carl Gustav Jung, que foi aquele psicanalista que foi quem desenvolveu a psicologia analítica, e um discípulo de Freud, quem desenvolveu esse conceito de ânima e ânimos, ele disse o seguinte: a ânima é a parte feminina dentro do homem. Tá, beleza. Então são aqueles homens mais femininos. Mas o Bert Hellinger diz o seguinte: isso se desenvolve dessa maneira dentro do homem porque ele não pôde ir até a esfera do pai. Entende? Este homem que fica na esfera da mãe, o filhinho da mamãe, é um Dom Juan. Ele é encantador, porque ele encanta a própria mãe dele. Ele quer ser e quer viver essa relação de ser o filhinho da mamãe. Né? Não é só um filhinho da mamãe, ele quer ser o filhinho da mamãe, né? O bonitinho, o amado, o querido, o preferido da mamãe. E assim ele é um Dom Juan, e também porque não tem espaço do lado dele, porque no fundo ele é casado com a mãe. Isso pode acontecer de uma maneira positiva, ou seja, o menino tem uma relação muito boa com a mãe e se preocupa com a mãe e tal, ou de uma maneira negativa. O filho briga intensamente com a mãe, não se sente visto pela mãe, ou seja, ele também não consegue sair por causa de uma situação negativa, entendeu? Então, Sim. esse amadurecimento psíquico, ele não tem ele não tem respeito pelas mulheres, não tem respeito pelas mulheres porque ele não entende as mulheres. Ele está na esfera das mulheres, mas se eu sou homem e olho a mulher e a mulher é diferente de mim, eu falo, ah, eu sou assim e essa é assado. Como é que ela é?
Que efeito que essa pessoa diferente faz em mim, né? E muitas vezes a diferença é que a mulher ensina o homem a sentir. Então, esse homem é um Dom Juan, ele não tem respeito, ele não tem compreensão sobre o universo feminino. E a mesma coisa em relação à mulher, pode ficar presa com o pai, como a filhinha querida do papai, não tem nenhum homem melhor no mundo para mim. Ou então, brigando com o pai. Brigando com o pai, ou seja, completamente a vida inteira lutando com o pai e também não volta para sua mãe. Como é a vida dessa criatura depois? Como que é o ser estar dela na vida, na relação com os outros homens? Como que ela se, É, que tipo de dinâmica que as pessoas podem, que estão nessas lealdades, podem sofrer, podem encontrar de dificuldades, ou, né? então, Como que é esse emaranhamento? Como se dá? Como que a gente pode observar? veja bem, tem várias maneiras de observar. Tem um lado que pode ser um lado, entre aspas, positivo, porque esses sempre ficam jovens e lindos, entendeu? É porque, de uma certa maneira, eles sempre ficam jovens e lindos. Mas, por outro, o que que acontece? Não conseguem realizar essa completude, entendeu? Isso não tem nada a ver com a orientação sexual, porque isso é um outro assunto. Eu estou falando aqui de um primeiro passo desse assunto, né? Então, por exemplo, tendo muitos parceiros, poligâmicos, não conseguindo ter uma ligação profunda, ou muitas vezes também até uma ligação idealizada. Idealizada, ou seja, o relacionamento com o outro não começa pelo desejo, mas começa por um apaixonamento. Ou seja, quando começa muito dentro da paixão, ou seja, de uma imagem idealizada, você pode ter certeza que ainda não se resolveu algo com a mãe. Porque a mãe é esse ser que, quando a gente sai da barriga, tem aquele seio maravilhoso que nos dá todo o alimento, todo aquele conforto, que é quem cuida, quem tudo. Então, assim, eu projeto no outro. Então, é o tal do amor à primeira vista ou da paixão. Então, tudo isso são sinais desse amadurecimento psíquico que precisa se completar. Agora, o mais importante para que esse relacionamento possa dar certo, porque assim, são vários fatores. O primeiro é quando eu me relaciono com uma outra pessoa, que eu tenho um motivo certo para a união. E Tem qual que é o ser, motivo certo para a união? sim. O motivo certo não é porque eu preciso de companhia. O motivo certo não é porque eu tenho que construir um projeto de trabalho, ou porque me falta dinheiro, ou porque eu preciso de segurança, ou porque eu preciso de alguém que me ache linda. O motivo certo é porque eu, como mulher, me falta um homem. Nessa dança do homem, da mulher e da totalidade, o homem, enquanto o homem lhe falta a mulher, um precisa do outro, tem um aprendizado que acontece aí. Então, essa é a relação. E só que tem uma outra coisa que precisa ser valorizada, consagrada, que é o desejo, que é a consumação íntima do amor que acontece. E isso é um dos fatores, porque não adianta eu ter uma relação social. Para Bert Hellinger, essa relação ela precisa ser real nesse sentido íntimo. Então, isso precisa movimentar a união desses dois seres, que é como se fosse essa polaridade, né? E a outra coisa é que depois a gente tem que esse casal vai olhar um para o outro, olhar como seres humanos, não como seres projetados ideais. Ele vai olhar para um outro normal, um outro que é gente, um outro que é sem defeito, que é o pai ou a mãe, idealizados. Ele vai usar para uma pessoa humana. Como disse o Bert Helling, 30% de match é suficiente numa relação adulta. O resto eu faço com o meu crescimento espiritual e o outro também. E o entendimento do que é a relação. A relação é um processo de crescimento espiritual daqueles que estão envolvidos nesse processo. Entende? Sim. E assim, Bert Hellinger foi descobrindo várias leis e nunca é uma união de duas pessoas. Então, quando a gente está falando de filhinho de papai e filhinho de mamãe, muitas vezes eles se encontram, porque eles se encaixam. Então, você tem um casal que, na verdade, um está voltado para um lado e o outro está voltado para o outro, são lindos e maravilhosos e, ao mesmo tempo, não estão juntos.
Por quê? Tem duas dinâmicas, são quando duas pessoas se encontram, é porque essa daqui tem uma resposta para algo que não foi resolvido nesse sistema. E quando essa daqui, a mesma coisa. Então, na verdade, são dois sistemas. Então, uma das ordens do amor também é que este sistema novo que aparece, ele passa a ter a prioridade. Então, eles precisam deixar a mamãe e o papai. Eles precisam deixar a família de origem e, portanto, o relacionamento de casal é um motor para o próprio amadurecimento que não se completou nas etapas anteriores da vida. Entendi. E nas outras esferas, quem está nesse emaranhamento aí, quem está nesse amor cego, né? Quem ficou preso lá, né? No caso das mulheres, eu tive dando uma olhada no assunto, parece que como a gente, e eu falo a gente porque eu me identifico nessa dinâmica de estar mais na esfera, mais assim, olhando para o pai, eu não, eu ainda não sei se eu tenho totalmente a liberdade, a permissão da minha mãe para olhar para o meu pai, mas sei que na minha vida, eu tenho uma energia, eu sou mais independente, eu tenho uma energia mais masculina. E eu sei que isso traz muitos desequilíbrios para a gente. A gente tem, porque a gente está nessa esfera da força do pai, então a gente consegue essa força para prosperar em várias áreas. Aí tem desequilíbrios em outros lugares também, né? Mas no caso dos rapazes que não carregam essa força para a vida, como que é essa pessoa em relação à profissão, por exemplo? Olha, sempre que a gente não consegue completar esse relacionamento para o pai, falta força para a realização dos projetos no mundo, entre outras coisas. Quer dizer, são amplas as consequências, são amplos os efeitos dessa não completude do amadurecimento psíquico. E a gente poderia entrar em todos os aspectos, na profissão, na saúde, mas no que diz respeito ao relacionamento, eu quero falar algo que é muito comum nas mulheres, que é a síndrome do príncipe encantado. Ou seja, um único homem pode me fazer feliz. Quando, na verdade, se trata do seguinte: quais são os homens disponíveis? Em primeiro lugar, eu estou disponível? Quais são os homens disponíveis? Desses disponíveis, quais se interessam por mim? E nesse aspecto é como a gente poderia dizer um óvulo com muitos espermatozoides. Muitos espermatozoides, milhares de espermatozoides. Então, você em contato com sua essência feminina, naturalmente atrai os homens. Mas você muitas vezes fica focada num homem só, no príncipe encantado, ou pior do que uma pessoa que está encarnada, que você diz que é o seu príncipe encantado, é você imaginar uma pessoa e querer que ela apareça. Quer dizer, ainda tem várias escalas de príncipe encantado. Entendeu? Então, o que é quando a gente não consegue completar, quando não se consegue completar esse amadurecimento psíquico, o desejo fica focado em algo. Agora você imagina você, se a pessoa, alguém, um homem chega para você e fala assim, não, só você é o homem da minha vida. Só você é a mulher da minha vida, né? Diz para você, só você é a mulher da minha vida, você é a mulher perfeita, tal, tal, tal. É um peso. Entende? E é uma projeção dessa mãe ideal, desse amor que, na verdade, não se resolve com o parceiro. Entende? Então, a primeira coisa é isso, quando a mulher consegue observar que ela precisa se abrir para todos os homens e permitir que o seu desejo, que o seu sentimento flua. Entendeu? Isso não tem limite. Isso não tem limite. E, assim, sem limite porque o Bert Hellinger diz o seguinte: a carne tem uma inteligência superior ao espírito. O que isso significa? Muitas vezes a gente quer uma pessoa assim, com essa condição, mas na verdade o nosso desejo e a vida nos leva para outra coisa. Uma noite com uma pessoa gera um filho. Que inteligência é essa? Porque se a gente olha lá no Google e vê qual é a probabilidade de nascer um filho, é pequena. E acontece esse milagre. Tem uma inteligência, que é uma inteligência da carne, que é uma inteligência desse desejo, que é uma inteligência transgeracional que vem e que nos impulsiona para isso.
Entende? Então, são muitos os fatores que contribuem, mas quando a gente tem a consciência, como a gente está fazendo agora, conversando sobre isso e vendo, assim, não, bom, então, quais são os homens disponíveis? Eu estou disponível? Eu quero um homem mesmo? Se eu quero um homem, eu quero um homem. Eu quero me relacionar. Entendeu? E quais são os que estão disponíveis? Eu escolho um que está disponível. Sem muito trelelê, 30% de match e os outros 70% eu construo através do que é esse jogo. Entendeu? Seria algo assim, como um processo de autoconsciência. Que a constelação, enquanto um corpo de conhecimentos ajuda, por exemplo, quem estiver vendo essa live vai poder se beneficiar, mas que a gente pode fazer isso numa constelação onde a gente utiliza o outro como uma ponte para a alma, né? Quando eu olho para o outro, quando eu posiciono uma pessoa em frente à outra dentro de uma constelação, ou eu posso fazer isso, como eu gosto muito de fazer no meu trabalho individual, online, à distância, não importa, com as imagens internas. Porque o que acontece? O nosso inconsciente, tudo isso que nos move, é 99% que está dentro de nós e que nós não sabemos de onde vem. Vem das nossas histórias pessoais, vem da transgeracionalidade da família e vem de lugares que a gente não sabe onde vem. Mas isso são imagens que estão armazenadas, são informações que estão armazenadas. E quando eu falo de imagens, não só imagens visuais, são imagens multissensoriais que estão armazenadas dentro de nós e que nos impulsionam para um determinado tipo de sentimento, ou determinado tipo de destino, ou determinado tipo de visão do mundo. Então, a gente pode trabalhar também com as nossas imagens multissensoriais internas, fechando os olhos, entrando numa meditação profunda, numa jornada interior e limpando, purificando essas imagens que tem dentro, assim como eu posso purificar uma ideia que eu tenho na minha cabeça. A ideia, por exemplo, que eu não tenho pai. Eu purifico olhando no espelho, ou purifico compreendendo que meu pai está em todas as minhas células. Entende? E eu posso fazer isso de maneira dinâmica, numa constelação familiar em grupo. Tudo isso, esse corpo de conhecimentos maravilhoso, essa filosofia prática do Bert Hellinger, nos dá de possibilidade para avançar na nossa felicidade, que envolve o sexo oposto, enquanto um fator essencial da nossa existência. E isso não tem a ver com o caso que a gente já falou, a gente já comentou, da homossexualidade ou da transexualidade. Porque Bert Hellinger, pelo contrário, tem inclusive uma visão muito digna do que são esses. Ele diz assim, todos os destinos são igualmente válidos, esse é o primeiro. Todos, né? Solteiro, casado, divorciado, polígamo, homossexual, transexual, todos os destinos são válidos, porque é como se o universo permite que eles existam, eles são válidos. Não sou eu que vou dizer isso é válido ou isso não é válido. Todos são válidos, igualmente válidos, porque são, na verdade, fontes de aprendizado. Quem sou eu para medir qual é a fonte de aprendizado de um ou de outro? Não tem. E a outra questão é porque existe uma visão dessa condição ou desse destino chamado de especial, muitas vezes, só porque ele é um pouco mais raro, digamos, né? Não, né? Uma visão ampla, que eu estou falando, que envolve a história de vida, que envolve o amadurecimento psíquico, que envolve a relação dos pais, dos avós, dos bisavós, de muitas gerações e de algo ainda maior. Então, é uma visão muito digna, uma visão muito respeitosa de tudo isso. Era mais ou menos isso que eu teria para te falar, assim, sem que você me faça nenhuma pergunta ou alguém me faça outra pergunta. Não, perfeito. Eu vou dar a oportunidade para o pessoal que está aqui na sala. Se tem alguma pergunta para a professora Isabela, por favor, pode fazer, né? Eu fiquei assim, eu estou muito impressionada com os diferentes tipos de experiências que a gente acaba enfrentando na vida, né? Em relação a estar nessas lealdades, né? Por um amor cego, a gente se coloca no lugar do pai ou no lugar da mãe, ou e às vezes a gente está olhando ainda para trás deles, né? Eu percebi assim que, mesmo sem saber a história, nem sem ter
eu não sei de quando o tempo, que idade que eu tinha quando eu separei quando eles não estavam mais juntos, mas assim, eu não tenho tanta vivência do pai, durante muito tempo eu fiquei muito sem notícia dele. E levei um tempo, quando eu entrei nas constelações, para montar, para entender, para integrar essa coisa de olhar para mim mesma e identificar um e identificar o outro. E hoje, assim, é, esse trabalho da consciência familiar, ele trabalha com genograma, né? E aí é para a gente encontrar o nosso lugar no sistema familiar e tomar essa força, tomar conta desse lugar e ter essa força, né? Para ir para a vida. Então, assim, a consciência sistêmica me trouxe essa fortaleza de saber, assim, mesmo que eu não saiba nada do meu sistema familiar, né? Eu tenho só categorias, pai, mãe, avô, avó, né, bisavô e assim vai. Mas eu olho para mim, como é que eu vivo, como é a minha relação aqui na vida, no mundo, e isso conta a minha história. Então, assim, hoje eu estou no lugar que eu estou me achando assim maravilhoso, porque eu vi assim que é uma questão de escolha a qualquer momento, e tudo parte de mim. Eu posso, um dos movimentos sistêmicos é aquele de soltar, deixar cair, né? E Sim, olhar para o outro, ver que o outro, por mais que eu tenha uma relação estranhada, de conflito, de embate, é um presente que essa pessoa traz. Ela, às vezes ela entra muitas vezes como a serviço do meu sistema. Então, uhum, o pensamento sistêmico, essa consciência, né, que foi levada para o mundo pelo Bert Hellier e seus seguidores agora, é, me colocou no lugar de agradecer. Então, tudo que se move assim na frente está trazendo uma informação. Então, assim, enquanto e essa minha escolha de de me colocar no lugar e agradecer, por mais que esteja isso, torcendo, é porque o que isso. é de Uhum, informação ali que é para o meu crescimento, que é para é eu isso. olhar, é importante. É isso. E você tocou num ponto que é essencial, que é o seguinte, porque todo o processo, ele começa com esse processo de dar-se conta, né? Inclusive, em inglês, nós temos duas palavras que dizem respeito à consciência. Um é consciousness, que é consciência, e outro que é awareness. Awareness é dar-se conta. E esse processo de dar-se conta da própria consciência ou do como o mundo se manifesta no meu mundo interior, na minha consciência, na minha percepção, é o começo de tudo. Porque, por exemplo, eu preciso. Bert Hellinger nos trouxe esse caminho. Primeiro, por exemplo, o prestar atenção, o dar-se conta dos sentimentos. Então, entender qual é um sentimento que é um sentimento profundo, um sentimento que é meu, que está associado a uma vivência que eu estou tendo com uma pessoa, algo que é real, que me machuca ou que me traz prazer, que me traz amor. Esse é um sentimento que Bert Hellinger chamou de sentimento primário. Depois há um tipo de sentimento que é um sentimento secundário, que na verdade é como se fosse uma informação neurótica que fica dando um loop, mas que não leva a nenhum movimento, um sofrimento que dura anos, um luto que dura anos, um amor platônico que dura anos. Ou seja, tudo isso é um outro tipo de sentimento. E esse tipo de sentimento ele não promove nenhuma transformação. Ele precisa ao darmos conta desse sentimento secundário e buscar o sentimento verdadeiro, o primário, né? O que realmente gerou esse sentimento secundário, quer dizer, sair dessa fantasia. Mas existe o outro sentimento, que aí é que eu gostaria de entrar, porque ele tem a ver com as lealdades, que são os sentimentos adotados, porque muitas vezes eu tenho um mal, meu marido não me faz nenhum mal, mas eu tenho raiva de tudo que ele faz. Eu não tenho a menor paciência com tudo que ele faz. É desconectado. Esse tipo de sentimento adotado, esse sim, tem algo que pode vir de gerações passadas. E esse sentimento, eu me dando conta deles, eu vou me dar conta que ele é desconectado, que ele é exagerado, que ele
parece assim, ó, não está encaixando. E aí a constelação familiar ajuda a desfazer esse emaranhamento que levou a esse sentimento, a essa repetição disso, né? E o que ajuda um relacionamento mesmo a se manter junto à totalidade no sustenta e seguir no fim providencial a qual se destina, que é o nosso crescimento espiritual, é o metassentimento, ou seja, o discernimento, a sabedoria, a coragem, esse amor quando eu olho para o outro e vejo o outro não como um ser com qualidades e defeitos, ou vejo como um ser com qualidades e defeitos, mas eu vejo nele isso que você falou aqui. Alguém por meio do qual eu tenho um aprendizado único que só vem através de um relacionamento. Entendeu? Então, por exemplo, dar-se conta dos sentimentos é um bom ponto de partida. A outra coisa também são em relação aos pensamentos. Por quê? Os pensamentos parecem que são nossos, mas não são nossos. Boa parte dos pensamentos não são nossos. E tem pensamentos, inclusive, especialmente os pensamentos relacionados à intimidade do homem e da mulher, que muitas vezes são informações que estão armazenadas de gerações muito passadas. Por exemplo, acontece, digamos, uma violência sexual numa geração. É um incesto. Uma outra geração ninguém fala nisso. Na outra geração, isso vira algo que a pessoa não pode nem pensar em alguma coisa. Ou vira um tabu e depois vira um impensável. Então, ao ter essa transmissão transgeracional, também determinadas maneiras de pensar, determinadas maneiras de ser, não são nossas, mas adquiridas. E elas também se manifestam na maneira como nós pensamos sobre determinados assuntos. E aí eu preciso tomar uma consciência, porque o que vem da minha família? O que vem, mesmo vindo da minha família, por exemplo, os valores da minha família, eu sou empurrada a fazer diferente. Todo mundo da minha família, todo mundo é certinho, ninguém se separa, mas eu só consigo ter amantes e relacionamentos extraconjugais ou me relacionar com homens casados. Da onde vem isso? Entende? Então, aí o que o Bert Hellinger teve de compreensão também, além dessa questão, é que tem níveis de amor ou de consciência. E nós somos muito mais profundamente movimentados pela consciência coletiva, que envolve, que abarca e envolve essa transgeracionalidade, e essa força é uma força instintiva. Eu tenho que trair, eu tenho que me separar, eu tenho que ficar sozinha, eu sinto isso, eu preciso. Aí, se eu tomo consciência do que eu sinto como um instinto, eu já falo, será que isso é realmente o melhor para mim? E o ir além desse encantamento, desse emaranhamento, desse amor cego, dessa lealdade em relação ao que passou, envolve eu olhar para o que é bom para minha felicidade. É bom eu entrar lá no catálogo do Tinder, dar um match e encontrar alguém entre os disponíveis? Entende? Então, Entendi. qual é a minha felicidade? O que eu quero experimentar agora? E amanhã pode mudar. Excelente, eu estou preocupada professora. com o nosso horário. Eu não sei quando que a live Sim, ficou. eu acho que a gente vai conseguir. Aqui eu tenho uma pergunta aqui que eu estou reservando da Lucimar. Ela perguntou assim: como uma mulher conduz um filho, homem, em uma separação quando o pai não é presente? Primeiro, purificando essa ideia, porque o pai está sempre presente dentro do seu filho em todas as células. Então, a primeira coisa que a mãe tem que fazer é um trabalho de autoobservação e de purificação interna dos seus sentimentos em relação ao pai e dos seus pensamentos em relação ao pai e das suas ideias malucas como essa. O pai não está presente? Não está talvez na vida cotidiana, mas isso tantas pessoas podem cumprir a função de pai, mas o mais essencial, ele sempre estará presente, que é em todas as células, ou seja, existe uma sabedoria. Quando você diz seu pai não está presente, você está falando para esse filho assim, olha, você tem uma parte, metade sua não existe, meu filho. É tipo algo assim para você poder entender. E aí esse ser vai ficar desorientado, porque isso não é a sua verdade biológica, né? E também enfraquecido, porque tem uma parte dele que não é reconhecida. E aí o que acontece?
num certo ponto, ele também se volta com a mãe. Porque dentro dessa relação, o filho sempre ama igualmente a mãe e ao pai. E aí o que acontece em relação a esse filho? Ele pode ficar muito amiguinho da mamãe na vida cotidiana e internamente ligado ao pai, ou vice-versa. Então, a mãe, em primeiro lugar, precisa entender: esse pai sempre esteve e estará presente, é o pai certo para esse menino. E se ele é homem, é com ele que ele tem que aprender. Com ele fora ou com ele dentro. Tipo isso. Sensacional. Professora, tem uma pergunta aqui da Terra Carla. Como conviver com o pai que é abusador? Como se livrar dele? É a pergunta dela. Olha, é o seguinte, Bert Hellinger, ele traz uma chave muito essencial. Só o amor que enxerga, ou seja, eu olho para aquilo que vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar, eu olho para o que vem em primeiro lugar. O que em primeiro lugar é a gratidão por esse homem que te deu a vida, que é o seu pai, que é o único. E depois, compreender que esse abuso, ele é o grande e você é a pequena. Então você deixa com ele o que é dele e você fica com o que é seu. E faz a sua parte, que é agora, em que ponto você tiver de idade, olha para a sua própria vida e faça algo de bom para si mesmo, para a sua própria felicidade. E veja se é possível ficar com essa visão ampla do seu pai, ou seja, a visão de gratidão e a visão de que ele está inserido em algo muito maior. Deixa com ele e com a sua mãe, porque sempre essas relações não são relações apenas unilaterais. Se tem um pai abusivo, também tem uma mãe, porque isso vem de uma relação do casal. Deixa com o casal o que é do casal e fica com o que é seu e segue para frente. Seria algo assim. Ah, ótimo, sensacional. Eu acho que a gente ainda tem espaço para alguma pergunta e a gente pode caminhar para o encerramento. Tem uma pergunta aqui da Ana Rodrigues. Ela está perguntando como que ela faz para ir para o pai dela. Como eu faço para ir para o meu pai? Então, moramos em cidades diferentes. Eu acho que já respondemos isso aqui. não, mas se ela quiser, e quem quiser, no Dia dos Pais, no meu Facebook pessoal, também repliquei lá no Facebook do Instituto e tá também no meu Instagram. E também eu tenho um podcast que eu comecei essa semana fazendo aqui no meu celular, um homecast. Não é nem um podcast, é um homecast. Chama Consciência em Expansão. E lá eu tenho um texto onde eu falo a cara do pai. Então, como é que eu faço? Aí o texto todo fala como é olhar para o espelho. Então, seria assim, é uma ancoragem, assim, eu olho no espelho e eu me alegro porque eu vejo no espelho o meu pai, eu vejo no espelho a minha mãe, ou eu vejo nas minhas atitudes o meu pai, eu vejo nas minhas atitudes a minha mãe. Então, eu acho que lá você tem a minha resposta para isso completa, por assim dizer, mas basicamente é entender que, outra coisa interessante, todas as vezes que eu coloco a minha consciência em algo ou em alguém, essa distância já diminuiu. Entende? Porque para a consciência não tem distância. Então, tem essa reconexão com esse aspecto biológico, essa purificação dessa ideia que meu pai está longe, ou já morreu, ou não existe, ou o que quer que seja. Mas também tem eu aproximo o que quer que eu seja pela minha consciência. E isso é fato. Se eu não tenho consciência da existência do Sol, o Sol está muito distante para mim. Se eu tenho consciência do Sol, o Sol está próximo. Está próximo na minha compreensão, está próximo no meu sentimento, está próximo na minha percepção. Entende? Então, é me conectar conscientemente com aquele ser, agradecer, independente de qualquer coisa que tenha acontecido na minha história de vida, eu agradeço a ele por ter sido a porta para a vida. O pai certo para mim, porque senão não seria eu. E quem sou eu para dizer que a vida teria que ter me dado outro pai, tendo me dado esse ou essa mãe? Perfeito. Tem ela tá. Bom, acho que a gente vai precisar encerrar, mas ela está falando aqui de vício, que o filho só pensa em jogo e o que ela faz. É um substituto, né? Ele os vícios, como a gente viu, ele é um substituto para esse pai.
Posso Olha, responder são assim? vários aspectos, né? Eu Vários não sei aspectos. exatamente o que é a questão, mas eu acho que a mulher tem que entender um pouco como funciona a cabeça do homem também. O homem, ele descansa no videogame, ele descansa no controle da TV, ele descansa, ele tem uma caixa do nada na cabeça dele, que a mulher não entende porque ela não tem. Todos os neurônios femininos são conectados entre si, com os sentimentos, com tudo, e é impressionante. Agora, então tem um tanto que também é entender que aquela hora é a hora do relax do homem. Então, eu não posso dar uma opinião assim tão em relação ao meu filho só joga. Tem muitos aspectos. Pode ser realmente uma transferência, pode ser uma falta do pai, mas você procurar entender também como mulher que o homem tem esse outro tipo de cabeça e que ele precisa relaxar no videogame. E você, como mulher, relaxa falando. E assim os sexos se entendem um pouco mais. A mulher precisa falar 25 mil palavras por dia, o homem precisa de 5 mil. O homem precisa de ficar quieto sem pensar nada, ele consegue. Então, tem uma sabedoria aí também. Maravilhoso. Gratidão, professora Isabela, pela sua contribuição. Agradeço ao pessoal que ficou aqui, que fez as perguntas. Então, é escolher olhar de um outro lugar, ver qual é o que está por trás disso, para que a gente possa, então, liberar essas dinâmicas que pouco contribuem, né, para o nosso sucesso, para a nossa prosperidade. Também essa é uma promessa do workshop Consciência Familiar, que vai ser lançado, em que a gente, através do genossociograma, reunindo umas outras técnicas, a gente vai olhar para aquilo que a gente quer realizar na vida, áreas onde a gente quer criar, colapsar uma nova realidade. E então é com consciência. A forma da consciência já pode, mudando o olhar, a gente pode ter resultados diferentes na nossa vida. Então foi maravilhoso contar aqui com a sua presença, com o seu conhecimento nessa live. Vai ficar gravado, eu vi que o pessoal perguntou, sim, vai ficar gravado no IG TV do Instituto Mente, Equilíbrio e Consciência, tá? Aqui por onde está sendo feita essa live. Então, boa noite a todo mundo. Gratidão, professora Isabela, maravilhoso. Fiquei muito contente por esse nosso encontro aqui hoje. Eu também, Maria dos Remédios, agradeço muito a você, a esse espaço de diálogo e sigo à disposição para aquilo que for necessário. Estou sempre aí oferecendo cursos. Quem quiser, me siga também aí no Instagram, ou Isabela Lara Oliveira, ou no Facebook, Isabela Oliveira, ou Instituto Isabela Oliveira no Facebook, canal do YouTube do Instituto Isabela Oliveira, é onde me encontram. Perfeitamente. Tá bom? Gratidão. Eu Boa que noite. agradeço, querida. Tudo de bom e muita felicidade no amor para todos. Uhul! Como pode melhorar? Tchau, Tchau, obrigada. boa noite. Tudo de bom para